E aí, jogador, hoje a gente vai explorar a incrível jornada de Hendrick Felipe Moreira de Souza, nascido em Taguatinga, Distrito Federal. Filho de Cíntia Ramos e de Douglas Ramos, com apenas 17 anos de idade, o Hendrick já se destaca como uma das maiores promessas do futebol brasileiro. E cara, não é por menos, né? A gente vai mergulhar hoje na trajetória de sua carreira, desde o início até os dias atuais. No entanto, antes de nos aprofundarmos na história de Hendrick, é fundamental conhecermos suas raízes, ou seja, sua base familiar, com a presença essencial de sua mãe e do seu pai. Então vem comigo, player, vem comigo que hoje você vai conhecer tudo sobre o início da carreira dessa estrela, cara, desse maluquinho aí que tá dando o que falar aqui no nosso futebol brasileiro. Dificuldade. A mãe do Hendrick passou por muitos momentos difíceis, sentindo muitas dores no estômago. Quando esses momentos chegavam, ela se isolava no banheiro com um nó na garganta, contando as moedas para tentar garantir um simples miojo ou um pão amanhecido para seus filhos. No entanto, a Cíntia, ciente disso, optou por não revelar as dificuldades ao filho. O choro literalmente acontecia às escondidas. Hendrick é descrito como um menino profundamente ligado à família. Hoje seu porto seguro é o Noah, seu irmãozinho de 2 anos, sendo o apoio fundamental para ele. Após passar por 4 meses sozinha com o filho em São Paulo, Cíntia finalmente reencontrou o marido, Douglas. Determinado a buscar emprego, Douglas se deparou com muitos desafios, especialmente devido a uma deficiência na mão, que resultou em uma série de respostas negativas. E aí, diante dessa realidade, o subemprego tornou-se a única alternativa viável. O dia começava muito cedo para a família. Cíntia acordava às 3 da manhã, ia para a cozinha preparar bolos ou tortas, enquanto Douglas preparava café fresco e enchia a garrafa térmica. Às 4 da manhã, o casal saía de casa para vender café da manhã em frente ao metrô Barra Funda, na zona oeste da cidade. Junto a outros vendedores que já ocupavam o espaço há mais tempo, Douglas e Cíntia se esforçavam para atrair clientes. E aí, para oferecer preços mais competitivos ali, mais acessíveis para os clientes, eles começaram a vender café por 50 centavos e pedaços de bolo por R$ 1,50. No entanto, essa estratégia desagradou outros ambulantes, resultando em pedidos para deixarem o local. Abre aspas, mandaram a gente sair dali, relembra Douglas. O casal, então, com aquela situação, tentou se posicionar mais longe da entrada do metrô, utilizando cartazes na parede em formato de seta para indicar sua localização. Mesmo assim, a concorrência se intensificou, com ameaças e tentativas de pegar seus produtos. Diante da crescente insegurança, Douglas conta, abre aspas, começou a ficar perigoso. Desistimos, fecha aspas. Quando tinha apenas 4 anos, Hendrick entrou na sua primeira escolinha de futebol. E nessa época, ele jogava com meninos de 6 ou 7 anos, sendo categoria mais baixa oferecida no complexo esportivo. Com isso, a diretora, inicialmente hesitante, relutou em permitir que Hendrick jogasse com os mais velhos. Somente após muitas insistências dos pais, ela concordou. Hendrick poderia jogar, mas se ele caísse e chorasse, teria que sair da quadra. A justificativa era que os meninos mais novos costumavam se machucar quando enfrentavam os mais velhos. Só que aí que veio a surpresa para todos, né? O Hendrick, mesmo caindo, não derramou uma lágrima. A diretora ficou impressionada e decidiu que ele poderia permanecer no time, observando nele um brilho único, algo diferente de todos os outros meninos. Essa foi apenas a primeira escolinha de Hendrick, pois à medida que ele superava os desafios, novas oportunidades apareciam para ele. Em um desses momentos, o diretor de uma escolinha insistiu para que Hendrick fizesse o teste em São Paulo, apesar de ser destinado aos meninos com mais de 10 anos. Mesmo apreensiva, a mãe e o pai de Hendrick concordou. Foi durante esse teste que a ficha caiu para Cíntia. Abre aspas, acho que ele vai longe, fecha aspas. E literalmente ele foi longe, viu? Precisamente 910 quilômetros de distância. O convite para o teste do Palmeiras surgiu depois que Douglas compartilhou alguns vídeos do filho jogando na internet. Não demorou muito para que a experiência de Douglas como funcionário no estádio Mané Garrincha começasse a abrir porta. Ao saber de uma vaga auxiliar de limpeza no Palmeiras, ele entregou seu currículo, passou pela entrevista e foi aprovado no processo seletivo. No entanto, com uma condição: ninguém deveria saber que ele era o pai de Hendrick. Douglas queria provar sua capacidade sem favores. O segredo foi mantido entre ele e os chefes. Trabalhando no vestiário do elenco profissional, Douglas conheceu e se surpreendeu com jogadores como Dudu, a quem considerou gente boa demais, e elegeu o Jailson como o mais legal. Mesmo em um ambiente acolhedor, Douglas parou de sorrir devido a problemas dentários. Jailson, percebendo a sua situação, mobilizou os colegas para presentearem Douglas com implantes dentários, sem imaginar que ele era o pai de uma estrela. Com os novos dentes, a vida de Douglas ganhou motivos para sorrir. Hendrick progrediu a ponto de Douglas, após quase 3 anos, pedir demissão do clube para permitir que seu filho construísse sua própria história de sucesso. Após 15 anos, Hendrick já fazia parte do elenco do Palmeiras, que venceu a Copinha em 2022, sendo eleito o melhor jogador da competição, apesar de ser um dos mais jovens. Hoje o
Endrick é conhecido nas ruas do Brasil e até em Paris. Ele tira foto, abraça fã e mesmo sendo muito calado, muito tímido, mantém a educação, cumprimentando todos. E a sua mãe, com isso, ela destaca, né, que a importância de ser educado com todos, desde o porteiro até o presidente, é fundamental. Embora ainda não estivesse estreado no elenco profissional devido à idade, isso estava prestes a mudar. Em 21 de julho, Endrick completou 16 anos, abrindo o caminho para um futuro promissor entre os grandes ídolos do futebol brasileiro. Num feriado frio, quando Endrick ainda jogava pelo Sub-11, Endrick expressou seu desagrado por ter que acordar cedo para treinar. Ele queria desfrutar de um dia de adolescente comum, com a liberdade de dormir até tarde e assistir a qualquer coisa na TV. Abre aspas. Pai, por que eu tenho que treinar hoje? É feriado. Fecha aspas. Foi nesse momento que Douglas, sentando-se ao lado do filho, teve uma conversa franca. Ele lembrou a Endrick que a decisão de se tornar jogador de futebol foi uma escolha da qual participaram como família. Literalmente todos se moveram para apoiar o sonho de Endrick. Douglas disse: se você quiser realmente ser jogador de futebol, ótimo, estamos aqui para te apoiar. Se você não quiser, ótimo também, vamos te apoiar. Mas você precisa ser honesto comigo. Se você disser que não quer, a gente volta para Brasília. A gente tem a nossa casa, eu arrumo um emprego por lá e a gente volta a viver a nossa vida. Não tem problema nenhum, filho. Em apenas um salto, o Endrick ficou de pé. E foi a última vez que questionou qualquer obrigação da vida como atleta. Agora que a gente já conheceu um pouco mais sobre a história do nosso incrível prodígio e o que impulsiona a perseguir seu sonho, vamos explorar as diversas competições que Endrick enfrentou até aqui. Copinha 2022. Na Copa de São Paulo de Futebol Júnior de 2022, aos 15 anos, o atacante deixou sua marca ao registrar 5 gols e 5 jogos emocionantes. Foi no confronto contra o Aço que ele assinalou seu primeiro gol, tornando-se assim o jogador mais jovem a marcar um gol na Copinha. Além disso, o Endrick também conquistou os prêmios de melhor jogador e com o gol mais bonito do torneio. Esse desempenho excepcional não passou despercebido, chamando a atenção dos principais clubes da Premier League e de outras equipes europeias. A sua maturidade física evidencia que ele está acima da média, um termo utilizado para descrever jogadores que se destacam ao atuar com muito protagonismo, enfrentando adversários da mesma faixa etária ou até mais velhos. Seu primeiro contrato profissional. Em 21 de julho de 2022, no dia em que celebrou seus 16 anos, Endrick oficializou seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras. O contrato, vindo da base do Verdão, terá uma validade inicial de 3 anos, estabelecendo uma multa rescisória substancial de 60 milhões de euros, equivalente a cerca de 334 milhões de reais. O editor, joga de novo aí, cara. Joga as bufunfas pra gente aí. Olha, Endrick, dá uma ajuda pra gente aí, velho. Patrocina o canal aí, cara. E apenas 8 dias depois, em 29 de julho, o talentoso atacante foi inscrito para as quartas de final na Copa Libertadores da América, sendo designado com a camisa número 16. Em 18 de setembro, Endrick foi relacionado pela primeira vez pelo treinador Abel Ferreira, marcando presença no banco de reservas na vitória de 1-0 contra o Santos, em uma partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A sua estreia como jogador profissional ocorreu em 6 de outubro, durante a vitória por 4-0 do Palmeiras sobre o Coritiba lá no Allianz Parque. Aos 16 anos, 2 meses e 15 dias, ele se tornou o jogador mais jovem a atuar profissionalmente pelo Palmeiras, superando o Vinícius, que tinha 16 anos, 7 meses e 21 dias em sua estreia em 2010. O Endrick brilhou ao marcar seus 2 primeiros gols pelo Verdão em 25 de outubro, contribuindo para a vitória por 3-1 sobre o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. E aos 16 anos, 3 meses e 4 dias, ele se tornou o jogador mais jovem da história do Palmeiras a marcar um gol como profissional, superando Heitor, que fez seu primeiro gol com 16 anos, 11 meses e 14 dias. O atacante continuou seu desempenho excepcional ao balançar as redes novamente em 2 de novembro, começando como titular na goleada de 4-0 contra o Fortaleza no Allianz Parque, que terminou com a celebração do título do Campeonato Brasileiro. Com essa conquista, o Endrick entrou para a história do clube alviverde como o primeiro jogador a ser campeão em todas as categorias, desde o sub-20 até o profissional. Em fevereiro de 2023, Endrick recebeu reconhecimento ao ser o vencedor da primeira edição do Samba de Ouro Sub-20, concedido ao melhor jogador brasileiro com menos de 20 anos. Ele obteve 28% dos votos, superando Matheus França e Vitor Roque, que ficaram com 10% e 10,1% dos votos. Em abril, o Endrick continuou sua trajetória de sucesso ao marcar o terceiro gol na vitória por 4-0 sobre o Água Santa, na partida de volta da final do Campeonato Paulista, contribuindo para a conquista do 25º título estadual na história do clube. No dia 2 de julho, enfrentando o Atlético Paranaense na Arena da Baixada pela 13ª rodada do Brasileiro. Endrick vivenciou seu primeiro revés ao desperdiçar uma cobrança de pênalti no profissional. No entanto, o atacante se redimiu ao abrir o placar e a partida terminou empatada em 2-2. Em um anúncio conjunto
conjunto realizado em 15 de dezembro de 2022, o Palmeiras e o Real Madrid oficializaram um acordo para a transferência de Endrick. Embora os detalhes financeiros e a duração do contrato não tenham sido divulgadas, a imprensa brasileira especulou que a negociação envolveu cerca de 70 milhões de euros, o equivalente a 393 milhões de reais. O contrato inicialmente terá vigência até 2027, com a possibilidade de renovação por mais 3 anos. No entanto, a integração de Endrick ao elenco merengue está programado para ocorrer somente em julho de 2024, quando o jogador completará 18 anos. Se os valores mencionados forem confirmados, a transferência de Endrick estabelecerá um marco significativo, tornando-se a segunda maior venda da história do futebol brasileiro, ficando apenas atrás da negociação do menino Ney, cara, exatamente, do Neymar, que ocorreu ali em 2013, né, quando ele foi pro Barcelona, e atingiu também a marca de 88 milhões de euros. Seleção brasileira sub-17. Em 18 de março de 2022, Endrick recebeu a convocação para entregar a seleção brasileira sub-17 no torneio de Montaigu, na França. Menos de um mês depois, em 18 de abril, a equipe brasileira conquistou o título ao derrotar a Argentina na final, marcando um feito que não ocorria desde 1984. Além de se destacar como artilheiro, acumulando 5 gols em 4 jogos, Endrick foi reconhecido como o melhor jogador do torneio. Seleção sub-20. Em 8 de dezembro de 2022, o atacante recebeu a convocação de Raymond Menezes para no Sul-Americano de 2023. Contudo, o Palmeiras não concedeu a liberação para a participação do jogador no torneio. Seleção brasileira. Em 6 de novembro de 2023, o Endrick recebeu a convocação do técnico Fernando Diniz para integrar a seleção nos confrontos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra a Colômbia e a Argentina. Sua estreia ocorreu em 17 de novembro de 2023 durante a derrota por 2-1 para a Colômbia, em território colombiano. O Endrick só conseguiu entrar no campo aos 82 minutos para substituir o Rodrigo. E aí não tinha como fazer mais nada, né, Diniz? Aí também isso não ajuda a gente, né? Que coisa, hein? Que situação, hein? Bom, eu posso afirmar que essa é uma história inspiradora que destaca a força da família e o apoio incondicional à determinação para vencer e superar as coisas em conjunto, meu player. É uma narrativa tão top que poderia facilmente ser transformada em um filme. E agora eu quero ouvir de vocês. Você já conhecia essa história do Endrick? Já conhecia? Comenta aqui embaixo, cara. Vamos trocar uma ideia? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Eu tô contando com você. Bora falar de futebol de uma maneira diferente. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Eu tô junto, hein, cara? A gente tá junto sempre, velho. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!